Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos? Abra comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 27. E nós vamos ler dois versículos, o 31 e o 32. Hoje, por ser Santa Ceia, é sempre bom relembrar e entender o que Jesus ele fez por nós. Porque tudo que Jesus ele fez foi algo maravilhoso para que o nome dele fosse glorificado. Tudo estava nos planos de Deus. E em Mateus capítulo 27, no versículo 31, vai contar um pedaço dessa história, dessa narrativa do sofrimento, da paixão de Cristo, desse sentimento avassalador que fez com que ele se submetesse às piores torturas. Todos encontraram? Quem encontrou Mateus 27, diga glória a Deus. Versículo 31 diz assim, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Amém? Essa palavra constrangeram, dependendo da tradução, ela vai estar assim: e o forçaram a carregar a sua cruz. Na NVI está assim: e o obrigaram a carregar a sua cruz. Eu vou reler aqui, versículo de número 32. E quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Por que isso está acontecendo? Será que Simão, ele está no lugar errado, na hora errada? Será que o que está acontecendo com esse homem chamado Simão, que a Bíblia fala tão pouco, é uma mera obra do acaso? Ou como dizem aqueles que são mais supersticiosos, será que foi azar de Simão? Porque Jesus, ele está completamente desfigurado nessa altura. Jesus, ele está fazendo uma caminhada muito pesada, muito difícil, com os pés em carne viva. E Jesus, ele vai estar caminhando nas ruas da cidade velha de Jerusalém, uma caminhada tão difícil que aonde Jesus ele pisa, fica uma pegada de sangue. E esse martírio de Jesus é conhecido como Via Dolorosa. É uma rua estreita na cidade velha de Jerusalém, com pedras de calçamento não polido, meio pontiagudas, e naquele período era pior ainda. À medida que a pessoa ela ia fazendo essa caminhada, ela tinha que estar bem calçada, mas Jesus está descalço. E de repente, Mateus ele vai relatar que eles viram um homem ali e falaram: você, ajuda ele a carregar a cruz. Por que tudo isso está acontecendo, hein? A pergunta aqui para nós é: você crê que isso realmente aconteceu? Quem crê, diga glória a Deus. Você crê que verdadeiramente existiu um homem chamado Simão e ele teve que fazer isso que a Bíblia diz? Quem crê, diga glória a Deus. Então, a você que crê, vai repetir logo após a minha leitura, bem alto e bem forte. Diz assim o texto: e quando saíam... Não, tá muito fraco. Vamos lá. E quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram, forçaram, obrigaram
a levar a sua cruz. Diga para quem está do teu lado, você tem que levar a cruz. Só que ninguém vai te forçar hoje aqui não, viu? Lá foi forçado. Aqui nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus. Você só vai carregar a sua cruz se você quiser. Mas eu tenho certeza que depois dessa mensagem, você nunca mais vai largar a sua cruz. Você crê que Deus vai falar com você nessa manhã? Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Pai bendito, neste momento, ó Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, ó Pai, para estar junto de Ti. E meu Deus, o homem não pode falar de si mesmo, porque meu Pai querido, não é esse o intuito de te cultuar. O homem ele tem que falar é de Ti, Jesus. Mas como nós falaremos de Ti se o Teu Espírito Santo não nos revelar? Então meu Deus, assuma aqui essa reunião, assuma aqui este altar e fale com o Senhor mesmo, fale o Senhor mesmo através da minha vida e descortine, meu Pai, esse mistério da Tua palavra, para que nós, meu Deus, venhamos entender a Tua vontade, para que nós venhamos, meu Deus, ser imagem e semelhança do Senhor, Pai querido, mas não nos poupe, não nos deixe, meu Deus, sair daqui escuros no nosso próprio entendimento, que nós saiamos daqui transformados e abençoados pela Tua santa e gloriosa palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Eu vou pedir para você prestar muita atenção. Se for possível, não converse nesse momento, para você entender o que Jesus ele quer falar com todos nós. Amados irmãos, assim que a sentença ela foi lavrada, assim que eles disseram assim, ó, ele está condenado, assim que o povo escolheu ali condenar Jesus, mesmo depois de ter sido espancado, Jesus, ele apanhou tanto, amados irmãos, que algumas pessoas comparam o que Jesus, o formato do rosto de Jesus, no final dos açoites que ele recebeu, como uma pessoa que lutou uma luta de boxe e perdeu por nocaute, de tão inchado que estava o rosto de Jesus. Mas assim que o povo escolheu Barrabás, Jesus, ele vai ser obrigado a carregar uma cruz que não lhe pertencia. Ele vai ser obrigado a ser crucificado. Só que, meus irmãos, em Mateus capítulo 27, 32, a parte A, no comecinho aqui, diz assim, ó, e quando saíam, mas saíam de onde e por quê? Por que Jesus ele não foi condenado e ser crucificado ali no mesmo lugar? Que diferença vai fazer? Por que Jesus ele tem que sair dali de dentro da cidade de Jerusalém? Meus irmãos, eu quero que você volte no tempo e entenda essa cena. Jesus, ele está muito ferido. Os ossos da costela, do peitoral, eles estão à mostra. Eles não se quebraram porque a profecia dizia que nenhum dos ossos deles seria quebrado. Mas a carne de Jesus está toda revirada. Eu já falei várias vezes aqui que o azorrague, ele batia nas costas da pessoa e cravava. E quando se puxava de novo, voava carne para tudo quanto é lado. E os ossos estão aparentes. Na condição que Jesus está, a febre que ele tem, o corpo até latejando de tanta dor, fazer uma caminhada já seria difícil. E a caminhada que Jesus ele vai ter que fazer é entre 500 e 600 metros, da porta de entrada da cidade de Jerusalém, passando pela Via Dolorosa até o Gólgota.
600 metros. Na condição que Jesus está, já era muito perigoso. Só que Jesus, ele não vai ser forçado a fazer apenas uma caminhada. Ele vai ter que levar consigo a sua cruz. Só que, meus irmãos, alguns historiadores, eles alegam que Jesus, ele não carregou a cruz inteira, que ele carregou somente a verga horizontal, que é chamada de patíbulo. E o patíbulo, segundo algumas pesquisas, ele tem em média 22 quilos. É uma verga de madeira maciça, 22 quilos. E se você pensar um pouco, 22 quilos não é tão pesado para uma pessoa que está gozando de boa saúde. Embora 22 quilos é leve quando você pega. Mas vai fazer uma caminhada com 22 quilos na mão para você ver. Diga você aí, ó, que carrega menino no colo aí. Você vê que a mãe está ali, ó, com o menino que está com 5 quilos, ela está ali. Depois o braço já está até aqui embaixo. Às vezes a pessoa ela pega um neném na igreja, eu gosto muito de criança, eu falo, ó, me dá aqui, deixa eu segurar um pouquinho. Mas na hora que começa a pesar o braço, eu já falo, opa, peraí, toma aqui o filho é teu, carrega você, porque pesa. Mas 22 quilos para uma pessoa que está gozando de boa saúde, não é um grande sacrifício. Só que Jesus, ele está todo cortado. E qualquer coisa que entre em contato com um corte, gera dor. Não sei se você já ralou um joelho e foi dormir e colocou aquela coberta de pelo muito antiga, né? Aquelas mais antigas. Hoje não, o pessoal tem edredom, tem coisas mais sofisticadas. Mas antigamente era aquela coberta cheia de bolinha já. E quando você tinha o desprazer daquilo grudar no machucado, ah, meu irmão, misericórdia, ardia, que era terrível. Mas Jesus, ele não está com um raladinho. Ele está com as costas todas abertas. E eles colocam 22 quilos em cima dos machucados dele, para ele subir e fazer aquele trajeto entre 500 e 600 metros. Mas, meus irmãos, vamos partir pelo pressuposto que Jesus, e esse eu acredito, ele levou a cruz inteira. Porque Jesus, ele não faz nada pela metade, ele faz tudo completo. Mas a cruz, ela tinha em média 70 quilos. Aí já aperta um pouco mais. Quem aqui se considera um homem forte, levanta a mão. Ai, meu Deus do céu. Cadê os homens fortes da igreja aí, pelo amor de Deus? Aí agora apareceu, você que faz academia aí, 70 quilos já aperta um pouco. Aperta ou não aperta? Só que você não está aí todo ralado, sangrando. Jesus, ele teve que carregar isso, meus irmãos, e não é fácil. Mas imagina Jesus tendo que fazer isso por 600 metros, todo machucado, todo ferido, e debaixo ainda de muitos açoites, meus irmãos. Jesus, ele teve que levar aquela cruz desse jeito aproximadamente, para fora dos muros da cidade de Jerusalém. Mas quem decidiu isso? Que tinha que ser assim? Será que foi Pilatos pela vontade dele? Será que foi os romanos que decidiram, ó, vai ser crucificado lá no Calvário, lá para fora da cidade? Será que foram eles que decidiram? Não. A palavra do Senhor, ela vai dizer que 14 séculos antes de Cristo, 1450 anos, já estava decidido que teria de ser assim. Quer ver comigo? Vamos em Levítico, no capítulo 16, no versículo de número 27. A lei de Deus, ela já dizia que o sacrifício expiatório para o pecado começaria no lugar santo e terminaria fora do arraial. Olha o que diz Levítico capítulo 16, no versículo de número 27, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, Levítico 16, 27, olha o que diz: mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, será levado para onde? Fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco
queimarão com fogo, e aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, depois entrará no arraial. Meus irmãos, entenda o que a palavra de Deus está dizendo: que o sangue, pela expiação do pecado, o sacrifício, para que o pecado ele fosse liberto, fosse pago, ele teria que começar a ser derramado no lugar santo, mas a carne, a pele e até o esterco, diga assim, tudo que há de ruim, tinha que ser queimado do lado de fora. Tinha que ficar do lado de fora. Mas por que tinha que ser queimado de lado de fora? Para que tudo de ruim viesse desaparecer. Então, quando Jesus ele está fazendo isso, ele está mostrando que é assim que Deus gostaria que fosse feito. Os sacerdotes, por milhares de anos, fizeram isso. Eles faziam dessa forma. Pegavam ali o cordeiro, sacrificavam no altar, o sangue era derramado ali, mas a carne, a pele e o esterco era queimado do lado de fora. O que Deus ele estava já apontando naquela época? Que quando o maior dos sacrifícios ele fosse feito, teria que ser dessa mesma forma. Mas a pergunta é, o que Jesus ele tinha de ruim, hein? Sabe o que ele tinha? O meu pecado. O seu pecado. O sangue era puro, era o pagamento, mas quando ele leva sobre ele os nossos pecados, ele se torna o maior pecador de todos os tempos. Nenhum era dele, mas todos eram nossos. Diga para quem está do teu lado, ele levou sobre ele os nossos pecados. E ele tinha que padecer do lado de fora, quarar naquele sol, ser torrado naquele sol, para que o nosso pecado, ele viesse desaparecer. Ô pastor, mas Deus, ele surpreendeu o filho. Não, Jesus, ele já sabia que tinha que ser assim. Só que Jesus, ele falava tantas coisas, que se a pessoa não for espiritual e pegar o detalhe, ela não consegue entender o que Jesus fala. Mas ele falou exatamente isso. Quer ver comigo? Em Mateus capítulo 21, vamos lá comigo, no versículo 33. Mateus capítulo 21, no versículo de número 33, o próprio Senhor Jesus, contando uma parábola, ele vai deixar claro que era isso que tinha que acontecer com ele. Mateus 21, versículo 33, diz assim: houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para onde? Para onde, igreja? Para fora da vinha, e o mataram. O que Jesus ele está dizendo com essa parábola? Ó, o pai de família é Deus. Os lavradores, eles são os doutores da lei. Os servos que foram apedrejados, eles são os profetas que vieram antes. Mas por último ele diz: mas o pai disse: eu enviarei o meu filho e terão respeito pelo meu filho. Só que quando eles viram o filho, falaram: não, vamos pegar a herança dele, vamos pegar o que ele tem e vamos matar ele lá fora do arraial. Ou seja, Jesus ele mesmo estava dizendo já há algum tempo, bem antes da sua morte, que ele teria que morrer fora da cidade santa. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E você vai ver isso mais claro ainda em Hebreus capítulo 13, no versículo de número 11. Jesus, ele sempre soube que ia padecer fora da cidade santa.
Diz em Hebreus capítulo 13, no versículo 11, o escritor da carta aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte: porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou seja, estava muito claro. E eu digo para você, tudo isso tinha um contexto, um enredo muito claro. Jesus, ele vai padecer fora do arraial para que o meu, para que o seu pecado, ele não trouxesse mais condenação sobre nós. E através do sacrifício de Jesus Cristo, hoje nós podemos dizer que somos livres para a honra e glória do Senhor. Diga glória a Deus. Diga para quem está do teu lado, ele tinha que morrer fora da cidade para fazer desaparecer o meu pecado. Amém? Quem pode dar glória a Deus aí, diga glória a Deus. Só que vai dizer a palavra do Senhor que vai aparecer um personagem nessa história. Porque Jesus, ele está subindo ali na raça, ele sabe que ele não pode morrer dentro de Jerusalém, ele tem que morrer fora dos limites da cidade. Se fosse qualquer pessoa, nas condições que Jesus está, já teria desistido, mas Jesus, ele sabe que tem que cumprir a vontade do Pai. Só que, meus irmãos, diz que um homem chamado Simão, e em Marcos vai trazer algumas informações aqui. Vamos em Marcos capítulo 15, vamos tentar desvendar esse mistério aqui. Marcos capítulo 15, no versículo de número 20, Marcos, ele vai dizer, ele que escreveu para os romanos, Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, João para os cristãos e Lucas para os gregos. Diz aqui, em Marcos capítulo 15, no versículo 20, diz assim: e havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo de onde? Vindo do campo, a que levasse a sua cruz. Quem era esse Simão a princípio aqui? Ele era o típico cidadão de bem, pai de família. Ele tinha 2 filhos. Qual que era o nome que a Bíblia está dando para os filhos dele? Qual que é? Rufo e Alexandre. Mas o que está acontecendo? Diz que esse homem era um camponês. Provavelmente ele está indo para participar da festa da Páscoa. Ele está ali com esse intuito, talvez vindo do campo, das suas atividades, para participar dessa festa. E meus irmãos, quando de repente ele vai se deparar com um tumulto, porque embora a cidade de Jerusalém ela estava muito cheia, tinha uma aglomeração que ia seguindo, ela se movimentava, fazendo uma espécie de romaria atrás de algo. E meus irmãos, quando Simão ele para ver o que está acontecendo, ele é semelhante a muitas pessoas. Quem aqui é curioso? Seja franco. Você é mesmo? Curioso? Tem gente que para ver até acidente de trânsito, está andando devagarzinho assim para ver se, não morreu mesmo, né? Gente que é tão curiosa porque para ver até acidente de trânsito. E aonde tem uma muvuca de gente, sempre vai ter mais um. Eu me lembro que quando eu trabalhava no centro da cidade, vinha um pessoal que põe uma roda de bicicleta assim, cheia de prego. Aí o cara ficava assim, vou pular. Aí quando assustava, queria vender um giz para matar barata, uma pomada milagrosa. Mas sempre estava ali rodeado de pessoas. Só que Simão, ele vai ficar ali olhando para aquele tumulto. Mas Simão, ele nem sabe verdadeiramente o que está acontecendo. Porque ele quer ver o que está acontecendo,
mas ele não sabe das notícias. Ele não sabe que Jesus foi julgado a noite inteira. Ele não sabe que Jesus foi condenado. Ele não sabe que Jesus, ele foi inocentado várias vezes e está pagando por um crime que ele foi declarado inocente. Ele não sabe de absolutamente nada, mas quando ele se depara com a cena mais chocante, a Bíblia diz que era até difícil olhar para Jesus, meus irmãos. Pensa numa pessoa que apanhou covardemente, quando a Bíblia diz que era comum de virar o rosto e falar, não quero nem ver. Era o que estava acontecendo. Simão, ele vai ver a figura mais machucada que existiu. E quando ele está olhando firmemente, de repente um soldado romano, ele fala assim, você! O que você acha que o Simão ele fez na hora, hein? Deve ter olhado assim e falado, eu? Você mesmo! Ajuda ele a carregar a cruz. Ajuda ele. Vem cá, você mesmo. E aí, meus irmãos, ninguém tinha coragem de dizer não para um soldado romano. Porque se dissesse era pior. Então Simão, ele vai ter que estar ali ajudando Jesus. Duas perguntas para a gente pensar um pouco. Você acredita que mesmo Jesus machucado, mas sendo Deus, porque ele é Deus na terra, ele está machucado, você acha que ele conseguiria levar aquela cruz sozinho? Quem acha que sim, diga glória a Deus, porque Jesus é Deus, amém? Está meio dividido aí. Eu tenho certeza que sim, que ele é Deus, tudo acontece pelo som da voz dele. Se ele desse uma ordem, vinha anjos do céu, ele mesmo disse que ninguém encostaria nele. Então por que ele não carregou? Se ele sendo Deus, tendo poder, tendo autoridade, ele não assim o fez? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: você acha que Simão, ele foi uma escolha assim, aleatória? Ou você que está aí? Ou você acha que foi uma mera obra do acaso? Igual eu disse no início aqui, está no lugar errado, na hora errada. Você acha que foi isso? Eu creio que não. Porque a palavra do Senhor, ela diz, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Eu vou te dizer ainda mais, Simão, ele não estava no lugar errado, na hora errada. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Na hora exata, ele está no melhor lugar, ele está ali na melhor oportunidade. Meus irmãos, sabe o que está acontecendo ali? A vontade de Deus se cumprindo, porque a partir daquele dia, a vida de Simão mudou completamente. A vida desse homem, que é quase um anônimo na Bíblia, mudou completamente. E a gente tem que entender um pouco mais desse mistério. Quem, por exemplo, é esse homem? A gente sabe que o nome é Simão, tem 2 filhos. Qual que é os filhos dele? Alexandre e Rufo. E diz que ele era um camponês, mas diz que ele era sirineu. Diga, sirineu. O que é um sirineu? É um nome, é o nome que se dá para uma pessoa natural da cidade de Cirene. Por exemplo, quem nasce em Minas Gerais é o quê? Quem nasce em Salvador é o quê? Não, soteropolitano. Aí tá vendo? Quem nasce na Bahia é baiano, mas quem nasce em Salvador, soteropolitano. Quem nasce em Ibiritex é o quê? Ibiritexano. Eu sou ibiritexano agora, de coração, de carteirinha. E quem nasce em Cirene é sirineu. E a cidade de Cirene foi uma cidade fundada 600 anos antes de Cristo, mais precisamente no ano 631 antes de Cristo. E é uma cidade localizada, uma colônia grega localizada lá no norte da África, que, segundo pesquisas, e até hoje é assim, é formado por maioria das pessoas que nascem e moram naquele lugar por pessoas de pele escura. Você vê que a África do Sul, você encontra muita gente de pele clara, mas na África do Norte, é maioria 100% de pele escura. Mas, meus irmãos,
nós não podemos garantir que não tem um registro fotográfico de Simão Cirineu carregando a cruz de Cristo. Mas devido às pesquisas, tudo leva a entender que Simão, o Cirineu, ele era um homem negro. E eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. Pensa bem comigo. Jesus, ele está dando a maior honra. A maior de todas as honras que já existiu. Porque a salvação, nós alcançamos pela graça por aquilo que ele fez por nós. Mas a maior honra é aquilo que nós podemos fazer para Deus. E a maior honra não foi dada para um europeu. Tinha muitos europeus ali. Tinha ali romanos ali. A Roma é na Europa. Jesus ele podia dizer para um romano: vem cá, vou te honrar. Mas ele não fez isso. Ele poderia ter dito para um judeu: vocês são o meu povo escolhido, vou honrar vocês, isso vai ficar na memória para sempre. Ele não fez isso. Ele vai dar a maior de todas as honras para um africano. Olha como que o nosso Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos. A cidade de Cirene, para você ter uma ideia, não foi uma obra do acaso, ela fica a 1.300 quilômetros de Jerusalém, localizada onde no mapa hoje se localiza a Líbia. E Simão Cirineu, ele teve que fazer uma grande jornada para iniciar a sua vida em Jerusalém, para recomeçar em Jerusalém. Mas depois desse encontro com Jesus, a vida dele não podia ser mais a mesma. Ele está ali pensando que vai construir a vida, mas ele recebeu a maior missão que já foi dada a alguém, a um ser humano, que é ajudar Cristo a carregar a sua cruz. Pastor, mas o que aconteceu depois com Simão? Você acha que o que aconteceu com ele? Ah, pastor, não sei. Parece que a história, a vida dele acabou ali. Nananina, não. Ninguém tem um encontro desse com Jesus e a vida continua do mesmo jeito. Ninguém tem uma experiência dessa com Deus e a vida continua da mesma sorte. Sabe o que vai acontecer com Simão? Ele vai se tornar uma das maiores autoridades da igreja primitiva e uma pessoa de muito respeito entre aqueles que ali estavam. Inclusive, ele vai ser uma das pessoas encarregadas de encaminhar Paulo, que outrora se chamava Saulo, para o avanço do ministério. Quer ver comigo? Vamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Assim que você encontrar, diga graças a Deus. Diz assim, ó: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger. Passe um traço aí debaixo de Simeão chamado Níger. O que quer dizer Níger? Níger vem do latim negro. Isso nos leva a entender Simão. Esse Simeão é o mesmo Simão que carregou a cruz de Cristo. Ele era conhecido como Simão o Negro. Não como um termo pejorativo, viu? Porque hoje as pessoas, elas tentam chamar as outras pela cor da pele para tentar denegrir, mas naquele contexto não era assim. E o que eu acho interessante é que ele era um homem muito respeitado e ele era um homem que tinha um conceito muito grande com as pessoas que estavam ali. E é inevitável dizermos, né, amados? Nós vivemos em um tempo que até hoje as pessoas, elas têm racismo, que quando chega uma pessoa para fazer uma ficha na empresa, muitas pessoas falam: essa pessoa aí ela tem que ficar na faxina, ela tem que ficar quebrando pedra. Só que talvez você que está aqui já passou por isso. Pastor, já sofri racismo, já passei por isso na escola, já passei por isso no serviço, no trabalho, dentro de uma loja. Mas o Espírito Santo, ele está dizendo para você aqui nessa manhã: o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas.
Ele honra a todos aqueles que Ele deixa e que entra dentro do coração da pessoa. Ele muda a vida de qualquer pessoa, independente do sexo, da cor da pele, de credo. Ele, a pessoa que deixa Deus mudar, Ele mudará a vida dessa pessoa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. A maior honra, Jesus, Ele está dando para um homem simples. Só que, meus irmãos, a família de Simão, ela também foi alcançada. Não ficou somente através da vida de Simão. Diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 16. Romanos 16, no versículo 13. Paulo fazendo as suas considerações finais e agradecimentos. Quando Marcos escreveu para os romanos, quando ele cita os filhos ali de Simão, é porque os romanos sabiam muito bem quem era o filho de Simão. Diz aqui em Romanos capítulo 16, no versículo 13, quem encontrou, diga aleluia. Diz assim, Romanos 16, versículo 13. Saudai a quem? Eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Olha só o que ele está dizendo aqui. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, aquele que foi alcançado por Deus, aquele que se converteu em Deus, aquele que se converteu na presença de Deus. Mas ele diz assim, e a sua mãe, na Bíblia Nova Atualizada, diz assim, que também para mim é como uma mãe. Sabe como que era conhecida a esposa de Simão, mãe de Rufo? Era aquelas irmãs da igreja que sempre gosta de cuidar da gente, do pastor, né? Sempre traz um doce, traz um bolo. Falou, ô pastor, está aqui, ó. Viajei, está aqui um queijo. Eu falo, ô minha querida, obrigado. Ô pastor, estou orando pela sua vida, né? Deus sempre coloca pessoas tão boas no nosso caminho. E a mãe de Rufo, ela é como se fosse essa mãezona da igreja. Paulo está dizendo, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e saudai a mãe dele, que para mim também é como se fosse a minha mãe. Cuida de mim demais. Sempre que eu vou, sempre que me vê, me trata super bem. Então, você vai ver que aconteceu algo sobrenatural. Mas por que Simão e a sua família tiveram a vida transformada em igreja? Porque Simão, ele decidiu carregar aquela cruz. Mesmo a contragosto no começo, que ninguém ia carregar cruz sorrindo. Mesmo a contragosto, ele foi. Mas bastou conhecer um pouquinho Jesus, que a vida dele foi transformada. Eu quero dizer isso para você que está aqui. Mesmo a contragosto, em nome de Jesus, Deus, Ele quer salvar a tua família, Ele quer salvar os seus, Ele quer te salvar. Ah, pastor, eu vim aqui hoje porque insistiram demais, mas conheça um pouco de Jesus Cristo, que você vai ver a sua vida ser transformada para a glória do Senhor. Amém? Diga para quem está do teu lado, nós temos que carregar a nossa cruz. Olha só o que diz em Mateus capítulo 16, no versículo de número 24, Jesus, ele vai dizer aqui o seguinte, Mateus capítulo 16, versículo de número 24, Jesus, ele deixa claro aqui, Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha só, Jesus, ele está dizendo que a pessoa que quer ser discípulo, que quer ter a família abençoada, precisa carregar a cruz. Sabe o que é essa cruz, meus irmãos? Essa cruz vai salvar a sua família. Ela vai salvar aqueles que você ama. Só que eu digo para você, essa cruz é pesada, viu? A cruz que nós temos que carregar é muito mais pesada. Porque a cruz, ela não tinha escolha, ela tinha que vir sobre aquele que carregava. Mas você está lutando às vezes com um marido que não quer vir para a igreja, com uma esposa que não quer servir a Deus, com filhos que estão rebeldes. A cruz é pesada demais.
Olha para a cara desse irmão aí que você vai ver. Pelo semblante dele, você vai ver o tamanho da cruz que ele carrega. Não precisa nem falar nada não, ó. Só dá uma olhadinha de lado e vai falar assim, esse aí está sofrendo, hein? Pastor, mas eu tenho que carregar a minha cruz? Tem, mas Jesus ele vai estar contigo te ajudando. Lembra daquela música? Ainda se vier... Tá vendo? Cristo vai estar contigo. A cruz ela pode ser pesada, mas você não carrega sozinho. Diga para quem está do teu lado assim, a cruz pode ser pesada, mas Cristo vai estar contigo. Amém? Olha só o que diz em Lucas, capítulo de número 14, no versículo de número 25. A palavra do Senhor, ela vai dizer que aquele que quer entrar no céu, ele precisa estar com uma cruz, ele não pode deixá-la no meio do caminho. Lucas 14, no versículo 25. Ele vai dizer claro aqui, ó. Lucas 14, versículo 25 ao 27, diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier após mim, não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você tem que preparar para levar a sua cruz. Você não pode serrar ela. Você tem que levá-la do jeito que ela está. Ô pastor, está até machucando o ombro já. Continua carregando. Porque quem quer morar no céu, precisa levar a sua cruz. E duas lições, meus irmãos, são muito claras aqui nessa passagem de Jesus, na via dolorosa. A primeira coisa é a seguinte: mesmo Jesus, ele sendo Deus, e podendo levar aquela cruz sozinha, até o final, até o seu destino final, ele não quis. Ele aceitou ajuda. Mesmo ele podendo pegar aquela cruz, creio eu, que ele poderia ir até o fim. Mas ele não quis levar a cruz sozinho. Ele aceitou ajuda. Ele, sendo Deus, aceitou ajuda. Mas nós, que não somos Deus, que não temos poder, às vezes queremos fazer tudo sozinho e não aceitamos a ajuda de ninguém. Queremos resolver os nossos próprios problemas. Diga para quem está do teu lado aí, você não é Deus. Você não é Deus. Eu vou dizer mais alto que você falou com pouca fé. Você não é Deus. Não é. Você precisa de ajuda. Você precisa. Não adianta você achar que é o super-homem e falar assim, não, da minha vida cuido eu vou fazer as minhas coisas sozinho, sem ajuda de ninguém. Bobeira sua. Claro que carregar a cruz é responsabilidade sua. Mas qual que é a minha responsabilidade? Te ajudar. Qual que é a minha responsabilidade? Carregar a minha cruz. Qual que é a sua responsabilidade? Me ajudar. Se na igreja não tem esse relacionamento, não adianta de absolutamente nada. Às vezes a pessoa, ela quer carregar tudo sozinho. Para que carregar tudo sozinho se a Bíblia manda a gente ajudar? Em Gálatas 6, versículo 2 diz assim, ó, carregai-vos as cargas uns dos outros para que cumprais a lei de Deus. Sabe quando nós como igreja vamos cumprir a lei de Deus? É quando você aceitar ser ajudado e decidir ajudar. Diga para quem está do teu lado assim, está pesado, né? Está pesado. Agora pergunta, quer ajuda? Está vendo como é que essa pessoa já está mais feliz, ô glória, tudo que eu queria, tudo que eu precisava, era alguém para me ajudar. Meus irmãos, Jesus, ele vai aceitar. Jesus, ele vai aceitar a ajuda. Ser igreja é isso. Você vir na igreja é uma coisa, ser igreja é ajudar uns aos outros.
é se compadecer, é interceder, é se preocupar. É isso que uma das mensagens da cruz, da via dolorosa, ela vai demonstrar para nós. Porque, meus irmãos, Jesus, ele vai ensinar isso. Ele vai ter ajuda. Só que às vezes a pessoa ela não quer. Aí ela fala assim: ah, pastor, está pesado demais, o meu fardo, a minha cruz é pesada demais. Aí o que ela fala? Vou sair da igreja. Pô, vai largar a cruz? Jesus, ele foi até o fim. E sabe por que ele foi até o fim? Primeiramente para mostrar para nós que nós não podemos desistir. Mas depois ele vai mostrar que depois da cruz tem uma grande recompensa. Porque se você largar a sua cruz, sabe o que vai acontecer? Você não vai poder dizer como Paulo: combati um bom combate, guardei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa de justiça está proposta, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Quando a pessoa ela chegar no céu, tem que ter uma troca. A cruz tem que estar com ela ali, ó. Aí ele toma a cruz e te dá uma coroa. Aí você vai poder louvar, a Deus, vai poder louvar ao Senhor, glorificando a Deus, entendeu? Louvando ao Deus Todo-Poderoso, quando ele colocar ali a coroa na sua cabeça. E aí você vai estar lá cantando, Se eu amo a mensagem. Cadê a igreja? Vamos lá no coral do céu. Levarei. Ó. Vamos lá. Levarei. Parou. Levar a cruz. E vai levando. E é pesado. Vai ter ajuda no caminho. Sempre alguém vai te levantar. Mas quando chegar no final, você vai cantar o final. O quê? Até por uma. Isso aí. Aplauda o nome do Senhor. Eu vou levar a minha, leve a sua, porque no final nós trocaremos por uma coroa. Mas a segunda coisa, para finalizar aqui, que nós aprendemos com essa mensagem, é a seguinte: o seguidor de Cristo, ele leva a cruz, ele carrega a cruz, ele suporta a cruz até o fim, mas ele não morre na cruz. Ele leva a cruz. Ele carrega, ele suporta a cruz até o fim, mas ele não morre na cruz. Você pode ter certeza que a cruz que você carrega, ela não vai ter condição de te matar. Isso é garantia do Senhor. Sabe por quê? Porque o único que precisava morrer na cruz, ele morreu, pagou o preço pelos nossos pecados e ressuscitou e está vivo para os séculos dos séculos. Você crê nisso? Sabe por que ele está vivo pelos séculos dos séculos? Porque a mesa dele está aqui, ó. Se a mesa dele está aqui, ele está aqui também. Então creia que se você não desistir, caminhar como Simão ele caminhou, você verá a glória de Deus. Amém? Toda a igreja se coloque de pé. Se você puder, feche os seus olhos neste momento. Por 1 minuto. Permaneça no seu lugar. Mas fique 1 minuto com os olhos fechados. Amados, hoje você não pode sair daqui da mesma forma. Você não pode sair daqui do mesmo jeito. Simão, ele tem um encontro com Jesus e a vida dele foi transformada. A vida dele foi transformada. Depois Simão, ele chegou ao entendimento que aquela cruz
era dele também. Aquela cruz era minha. E meus irmãos, fomos nós que matamos Jesus. Foi o meu e o seu pecado que fez ele sair da cidade santa e quarar naquele sol, naquela cruz. Imagina isso. Jesus com a pele toda ressecada, o sangue secou e as feridas ardendo, aquele pó da poeira, moscas pousando. Por que que Jesus ele fez tudo isso? Para que nós olhássemos para ele e por mais pesada que seja a nossa cruz, nós venhamos dizer: vale a pena. Você hoje não pode sair daqui da mesma forma. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. Você tem visto aí, olha, as catástrofes acontecendo. Que tristeza, vendo aquelas pessoas do Rio Grande do Sul. Mas um dia, meus irmãos, isso iria acontecer. Ali no Rio Grande do Sul, na região sul do país, é a região que tem mais bruxaria, magia negra, maior feitiçaria, está no Rio Grande do Sul. E às vezes, os sinais eles são tão claros que a gente não quer perceber. E às vezes a pessoa ela pensa que tem muito tempo ainda. Ali eu tenho certeza que no Rio Grande do Sul, pessoas, poxa, mais de 50 mortos. Quantos desaparecidos e quantos desalojados que perderam tudo. Porque a água, ela molhou o pé do rico e o pé do pobre também. Não fez acepção de ninguém. E muitas pessoas, eu tenho certeza que ali, através do que aconteceu, foram direto para a glória de Deus. Mas lá também teve pessoas que talvez disseram assim: ainda dá tempo, depois eu resolvo isso aí, depois eu dou meu jeito. Se eu não me engano, nos Estados Unidos teve uma enchente igual, na mesma proporção que teve no Rio Grande do Sul, de casas de 2 andares ficarem completamente alagados. Mas isso não é o fim, é o anúncio. Porque uma coisa que Deus ele disse é que não vai destruir esse mundo mais com água não, mas ele mostrou que pode. Mas o que está preparado para esse mundo é fogo, meus irmãos. A terra está preparada, os homens ajuntando palhas aí, ó, correndo atrás do seu próprio interesse, simplesmente construindo impérios, tudo para ser queimado pelo fogo. Mas se Deus ele trouxe você até aqui, justamente hoje, não é a obra do acaso, meus irmãos. É como Simão Cirineu. Hoje você está frente a frente com Jesus novamente, e Ele está olhando para você. E às vezes Ele olhando para alguns aqui, Ele vai ver a pessoa até encurvada de tanto carregar a cruz que tem tanto sofrido, mas não larga. Mas tem pessoas que Deus ele está olhando e dizendo: cadê a sua cruz? Hoje você não pode sair daqui da mesma forma. Ô pastor, eu estou simplesmente pensando em desistir de tudo. Talvez você se afastou da presença de Deus. Talvez você nunca entregou a vida para Jesus. Mas talvez você está aqui hoje, até sorrindo para todo mundo. Mas Deus ele sabe o quanto você tem dito assim: socorro, Deus. Socorre-me, Senhor, manda um socorro para mim, eu não aguento mais. Hoje você não pode sair daqui da mesma forma. O mesmo Jesus que mudou a vida de Simão, que mudou a família de Simão, Ele quer mudar a sua vida e a sua família também.
E é por isso, abra os seus olhos agora e olhem todos para mim. Quem aqui hoje, nessa noite, quer entregar a vida para Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor, ou talvez está aqui dizendo assim: pastor, eu estou pensando, eu estou cansado, não estou tendo mais força, eu simplesmente vai chegar uma hora que eu vou parar, eu estou caminhando, mas eu estou me rastejando. Mas hoje Deus, Ele quer te ajudar. Quem hoje está passando por isso e quer que Jesus socorra a vida dele hoje, levanta a sua mão assim que eu quero orar por você. Levanta a mão bem alto, fica com a mão levantada. Vocês que levantaram as suas mãos, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vem aqui. Pastor, eu também preciso. Eu também preciso. Então vem cá. Vem aqui diante do altar. Pastor, eu estou muito cansado. Eu estou pensando sinceramente. Já passou pela minha mente até acabar com a minha vida. Se você passou por isso, vem aqui agora. Vem cá consertar a sua vida com Deus. Vem cá que o Senhor, Ele quer te abençoar. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te fortalecer. Talvez um dia você se sente ali impotente com algumas situações que aconteceram. E meus irmãos, ninguém está aqui para te julgar, não. Muito pelo contrário, hoje Deus, Ele está levantando Simão para te ajudar. Em nome de Jesus, se você hoje está assim, vem aqui agora. Pede licença e fala: gente, dá licença que eu cansei de parecer forte. Eu preciso de ajuda também. Em nome de Jesus. Vocês que estão aqui diante do altar, vocês podem se ajoelhar. Eu vou me ajoelhar também. Só que tem mais pessoas para vir. Porque essa tristeza profunda que você sente não é de Deus. Essas depressões, aqueles calafrios que até dói, não é do Senhor. Hoje Deus, Ele está estendendo a mão para você, para te levantar, para te reerguer. Só que você tem que entender que o Senhor, Ele pode mudar a sua vida. Se hoje você ouvir essa mensagem e falar assim: meu Deus, me ajuda, me fortalece, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao início de tudo, eu quero voltar a ter comunhão contigo, ter a alegria da salvação, ter a alegria do meu nome escrito no livro da vida. Hoje o Senhor, Ele quer mudar tudo isso. Vem cá, vem, sai do teu lugar hoje. Você não pode voltar para casa para viver a mesma vida não, meu irmão. Você não pode voltar para casa para viver a mesma história não. Hoje é dia de Deus te levantar de novo, porque Ele acredita em você. Ele deu a vida por você e Ele quer salvar você. Mas para isso acontecer, você precisa olhar hoje para Jesus e falar: meu Rei, meu Senhor, eu não aguento mais. Eu estou a ponto de dar um troço, meu Deus. Para mim está muito difícil, está muito cansativo, está muito pesado. Mas vem hoje, porque o Espírito Santo, Ele vai te fortalecer hoje. Ele vai te fortalecer, meus irmãos. Ele vai te dar vitória. Oh, pastor, eu preciso disso. Então não vai embora não, não sai dessa reunião do mesmo jeito que você chegou aqui não, com o coração aflito, magoado, chateado não. Meus irmãos, nós temos que olhar para frente. O céu, ele existe, está preparado para nós. Vem pedir força para Deus, falar: Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti, Senhor. Hoje é dia de socorro aqui, mas depende de você querer a ajuda do Senhor. Pastor, eu estou aqui, estou bem. Tem aqui pessoas aqui precisando de Simão aqui, ó, pessoas sem ninguém. Vem cá ajudar, orar por elas, porque o que vai fortalecer essa pessoa que se curvou é saber que ela não está sozinha na vida. Porque quantas pessoas têm orado e chorado de madrugada e falando com Deus assim: Senhor, socorre-me.
Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. Senhor, me dá vitória. Quantas pessoas não estão orando a Deus pedindo, meu Deus, envia alguém para me ajudar. Você pode ser Simão na vida de alguém. Isso é ser igreja, meus irmãos. Isso é ser igreja. Vir na igreja é muito fácil, mas ser igreja é difícil. Mas é isso que é a lei de Cristo: carregai as cargas uns dos outros. Vocês que estão aqui diante do altar, que reconhecem que necessitam do auxílio do céu, orem assim comigo: meu Deus e meu Pai, diante do teu altar, eu entrego a minha vida, os meus problemas, as minhas falhas e os meus erros, e te peço agora, Senhor meu Deus, me fortalece, me levante, me dê força para prosseguir, me dê força para caminhar, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Meu Deus, eu tenho um objetivo, que é a salvação. Eu preciso da tua mão sobre mim. Me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, e me fortalece hoje aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Agora você que está como Simão na vida dessa pessoa, comece a orar por ela aí. Comece a dizer para ela: meu Deus, fortalece esse irmão, fortalece essa pessoa, meu Deus, livra ela de todo mal. Eu não sei o que ela está passando, o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, mas meu Deus, eu me compadeço com ela, eu estou aqui para ajudá-la. Interceda por ela, igreja, interceda por esse irmão. Você que está no teu lugar, estenda suas mãos aqui em direção ao altar. Vamos levantar pessoas hoje aqui, vamos ajudar a pessoas a serem curadas hoje aqui, em nome de Jesus. Querido Deus e poderoso Pai, Deus amado, Pai bendito e todo poderoso, Senhor nosso Deus, oh Pai querido, aqui estão seus filhos, ó Deus, precisando de ajuda, precisando de socorro, e nós pedimos a Ti hoje, ó Pai, levanta, meu Deus, esse teu filho e essa tua filha para fazer a tua vontade, para fazer, meu Deus, aquilo que essa pessoa foi chamada para fazer. Em nome de Jesus, meu Pai, o inimigo quer colocar cargas sobre a vida dessa pessoa, mas hoje, meu Deus, eu creio que aqui, meu Pai, está acontecendo algo diferente, algo especial. Eu creio que hoje, meu Pai, o Senhor está quebrando os grilhões e as cadeias, está, meu Deus, arrancando a venda dos olhos, está arrancando a dureza do coração, está colocando, meu Deus, um coração de carne no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, ó Deus, vai limpando, meu Pai, vai tirando hoje aqui, meu Deus, todo o peso espiritual que tem, meu Deus, abalado a fé dessa pessoa. Em nome de Jesus, vai arrancando, meu Deus, as depressões, vai arrancando, meu Deus, as tristezas, em nome de Jesus, ó Pai, e fortalece esse teu filho e essa tua filha até o fim, ó Pai, até o dia da tua volta, Senhor. Em o nome de Jesus, ó Pai, que essa pessoa, meu Deus, ela se levante hoje, fortalecida, firmada na rocha, para prosseguir para a cidade santa, a nova Jerusalém. Que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.